Olá, que bom estar com você aqui, fazer um vídeo um pouquinho mais longo, né? Só esses videozinhos curtos. Vídeo aqui não é para quem é fraco, não. É para quem dá conta de aprender um princípio, né? Uma técnica, no vídeo um pouco mais longo, que vai falar sobre mediação de conflitos. É uma técnica que eu já ensinei em muitos eventos, especialmente quando eu fazia cursos presenciais, né? De neurolinguística, muitas vezes eu colocava ou treinamento de liderança também. Eu acho que eu ensinava, inclusive, quando eu lecionei pós-graduação, né? Sobre liderança, líder coaching. E também eu uso para fazer mediação de conflito dos casais e até, né, de pais com filhos. Então é uma técnica muito prática, tá bom? Você vai ver que é extremamente simples, não tem nada de complicado, mas ela depende de alguns princípios que você vai precisar viver, porque senão não funciona. Tá? Outro dia eu trabalhei essa técnica num curso para casais, a esposa falou comigo, dou conta não. Né? Porque simples não quer dizer fácil, né, gente? Porque essa técnica vai levar a gente a uma competência que está muito escassa, que é a competência de escutar. A gente não tem sido muito bom nesse negócio, não. Tá? Não sei o que você pensa aí. Mas, então, especialmente precisa escutar. E a técnica, ela foi narrada pelo Stephen Covey, tá? E ele aprendeu essa técnica de índios americanos, né? Índios iroqueses. Então, ele chama de técnica dos iroqueses, do bastão falante. O que é o bastão falante? Eu vou até usar esse negocinho aqui como se fosse um bastão, tá bom? Não precisa de objeto físico para fazer a técnica, mas é só para ilustrar, tá bom? Vamos dizer o seguinte, vamos entender como é que funcionava na tribo, tá? A pessoa tinha um bastão, e era realmente um bastão lá, eles chamavam de bastão falante, e a pessoa que tinha a posse do bastão tinha a palavra, o direito à palavra. Então ela iria falar, apresentar a forma dela de ver um certo assunto, que estava sendo debatido por aquele conselho de índios, né, lá, americanos, e ela só ia passar o bastão, esse é o ponto-chave, quando ela sentisse que foi entendida. Tá? Isso é muito importante. Parece que a gente fala assim para as pessoas, por exemplo, né? Explica algum conteúdo e fala assim, você entendeu? 100%. Entendi. O que você entendeu? Ah, né? Então aqui, entende que esse ponto é muito importante. Você só passa o bastão, né? Não precisa ser um bastão físico, como eu falei, você só dá a palavra ao seu cônjuge, ao seu filho, ao seu colega de trabalho, ou a pessoa que você de repente está usando essa técnica para mediar o conflito, uma só passa a palavra para a outra, quando quem tem o bastão, quem está com a palavra, sente que foi entendido. Então funciona assim. Vamos dizer, dar um exemplo qualquer aqui, que eu acho que a melhor coisa do mundo que existe é comer ovo frito, por exemplo. Algumas pessoas, talvez você discorde disso, mas eu acho que a melhor coisa do mundo é comer ovo frito. Então eu vou apresentar aqui as minhas justificativas para isso. Eu acho que comer ovo frito é a melhor coisa do mundo, primeiro porque é o segundo melhor alimento que existe, né? O primeiro é o leite materno. Eu vou colocar aqui todos os meus argumentos. E aí tem um ponto chave aqui, tá bom? A pessoa que está me ouvindo, ela não precisa concordar comigo. Ela precisa me entender. Então eu vou perguntar para ela, o que você entendeu? E ela vai me explicar o que ela entendeu do que eu falei. Entenda, eu já fiz essa mediação e a pessoa que estava escutando começou a levantar os seus argumentos para contrapor aquela fala. Não é isso. Isso precisa ficar muito bem entendido. A pessoa que fala até se sentir entendida. Enquanto você não colocar a tua competência de escutar para entender o que ela falou, você não tem fala. Não interessa o que você pensa nesse momento. Tá? Só interessa o que você pensa quando você receber o bastão falante. Compreendes? Então a pessoa falou. Ela fala, explica e pergunta, você entendeu? Ou melhor, né? Porque não vai funcionar se perguntar o que você entendeu. O que você entendeu? A pessoa explica. Você explica para mim, eu entendi que você gosta de ovo frito, porque primeiro que você gosta do sabor, porque você... Vamos dizer que eu tenha falado isso, né? Na sua infância, até os 6 anos, você tinha nojo de carne, só comia ovo, então você acostumou a comer ovo frito, você adora ovo, e inclusive é um excelente alimento. E eu vou falar assim, tá, você entendeu, mas tem um detalhe ainda. Aí eu vou completar. Tá? Eu vou completar para que você possa entender completamente o meu lado. Quando eu sentir, só vou te dar o bastão quando eu sentir. Quando eu sentir que você me entendeu, você não tem que ficar, como eu falei, não tem que ficar apresentando suas ideias, suas justificativas, não. Você só tem que entender o que eu estou falando. Gente, isso aqui é um exercício que para muitas pessoas é muito difícil. Isso que eu falei, uma esposa, né, que eu ensinei para o casal, ela falou, dou conta não, esperar. Eu quero logo explicar meu lado. Não é a técnica, tá bom? Você só fala o seu lado quando você entender o lado do outro.
Percebe como isso aqui é mágico? Tá, me senti entendido. Então agora você tem a palavra. Aí você vai falar, mudou o lado. Você vai falar a sua versão. Não, eu acho que a melhor comida do mundo é aipim frito, porque o aipim tem uma textura maravilhosa, porque ele existe em abundância, você colhe da terra, não sei lá, qualquer coisa. Estou falando bobagem aqui, né? E você vai explicar. E aí esse amante de aipim vai falar assim, o que você entendeu? E eu vou falar, ó, eu entendi que o aipim é a melhor comida do mundo para você, porque ele tem um sabor maravilhoso, tem uma textura maravilhosa, porque colhe em grande abundância da terra e tal. Quando você colhe, você já planta um pezinho que vai nascer daí um ano, você pode comer de novo, não sei o quê, tudo que você tenha falado. Você então vai me passar a palavra de novo quando você sentir que foi entendido. Gente, 90% dos problemas, porque você não vai falar sobre assuntos relevantes assim, né? Você vai falar sobre assuntos importantes. E normalmente o que acontece? As pessoas não se entendem. Existe um problema, um ruído na comunicação, que ele é produzido por uma questão que é a construção que nós fazemos da realidade. Porque na verdade nenhum de nós toca a realidade, tá? Isso aqui, né, que é um suporte para celular, isso tem uma representação para mim. Significa para mim uma ferramenta de trabalho. Quando eu gravo o celular em pé, é esse negócio que eu uso. Para você que não grava, por exemplo, em cima de uma mesa, não ter significado nenhum, pode não servir para nada, pode servir só para botar no lixo. Entende? Então, isso aqui é uma realidade que tem uma representação para mim e tem uma representação diferente para você. E quando eu falo para você sobre isso, eu estou falando sobre a minha percepção dessa realidade. Quando você fala sobre a sua percepção. E as nossas percepções podem ser diferentes, normalmente são. Porque a gente construiu ao longo da nossa vida uma série de filtros da realidade pelos quais nós os filtramos. Especialmente se é uma coisa que tem um apelo emocional, se é uma coisa da relação do casal, se é uma coisa da relação com os filhos. Tem muita questão emocional da sua história de vida que vai filtrar aquela realidade. Então você começa a perceber a realidade de uma forma diferente do teu cônjuge, por exemplo, e dá conflito. Porque você está falando do assunto e ele está falando de outro assunto, que na verdade é o mesmo, mas não tem nada a ver o que você fala com o que ele fala. E aí você fala e acha que ele entendeu o seu lado e não entendeu. Então, para entender, o que precisa fazer? Se é uma questão importante, a técnica do Zirocase. Você fala, então vamos fazer a técnica? Tá, eu vou te explicar o meu lado. O que você entendeu? Estou repetindo aqui para reforçar, porque embora é simples, não é fácil, tá bom? Tá, é quase isso. Deixa eu explicar melhor. Esse é o meu lado, beleza? Agora fala o teu lado. A pessoa fala, tá, é isso. Não, ainda tem mais coisa, tá? Aí você explica melhor. E aí, quando vocês se entenderem, vocês podem... Não, gente, no final da técnica, não precisa concordar com o outro, não. Mas você vai perceber que pelo menos o seu respeito à posição do outro, que é diferente da sua, vai aumentar muito. Por isso que 90% dos conflitos vão ser resolucionados. Porque, no mínimo, você vai aprender a respeitar a posição do outro, que vai ver que ele tem argumentos. Né? Ou talvez não tenha argumentos suficientes e ele possa perceber que o seu lado é mais correto. Ou você possa ver que os argumentos deles te convenceram. Porque, pela primeira vez na vida, você parou para escutar. Pode ser. Né? Então, pessoal, se tiver dúvida, coloca aqui. Eu repeti até um pouco o conteúdo, porque, embora simples, não é fácil executar essa função de escutar. E nós estamos muito treinados com esse negócio, nós somos muito ruins nesse trem, especialmente porque a gente escuta baseado na nossa percepção da realidade. Tá bom? Inclusive, até tenho falado algumas vezes, eu tenho um curso para pais que trabalha os 6 filtros da realidade que a gente utiliza para que você possa ensinar teu filho, né, a entendendo isso, lidar melhor com a realidade, não ficar criando representações esquisitas da realidade e um monte de coisa que complica a vida do filho. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, que você pode dar uma olhadinha lá nesse curso que eu tenho para pais, tá bom? Chama Construindo os Melhores Talentos do Seu Filho. Gente, qualquer dúvida coloca aqui embaixo sobre a técnica, e aí eu vou esclarecer melhor. E também coloca aqui, caso você tenha aplicado e dado certo ou dado errado. Porque a gente vai trabalhando isso aí, vou ficar feliz se deu certo, se deu errado, quero ajudar para poder funcionar, porque essa técnica é fantástica, extremamente simples, mas fantástica, tá bom? Então, continua me seguindo aí, aperta os botões que tem que apertar nesse trem aqui para dar joinha se você gostou, né? Compartilha também com os amigos para poder as pessoas melhorarem essa comunicação e poderem mediar melhor os seus conflitos. Tá certo? Grande abraço, conversamos mais amanhã. Todo dia tem vídeo aqui, né?